E eu quero falar hoje no quadro Momento da Saúde, falar sobre como a gente pode ter mais saúde cuidando da nossa alimentação. É interessante a gente prestar mais atenção no que estamos comendo. Você sabia que nós somos aquilo que nós comemos? Pois é, coma melhor e viva mais. Através de uma boa alimentação a gente pode ter mais saúde e até mesmo curar algumas enfermidades. Tudo que a gente precisa está na natureza. Tudo que a gente precisa para ter mais saúde ou para curar até mesmo alguns problemas de saúde, a gente vai encontrar na natureza. A gente sabe disso, a gente lê sobre isso, a gente ouve falar sobre isso, mas às vezes a gente não coloca em prática com aquela intencionalidade necessária de buscar alimentos saudáveis. O corpo humano foi construído por Deus de uma forma bela, complexa, e ele é totalmente sintonizado, entre seus sistemas. É uma proeza da inteligência infinita da engenharia divina. Vamos pensar um pouco nas maravilhas de uma única célula. A complexidade do cérebro, os detalhes minuciosos do coração, ou no milagre divino do nascimento. Ficamos perplexos diante do projeto cuidadosamente idealizado do corpo humano. O amoroso Criador se dedicou ao máximo para nos formar. E assim como um carro de luxo, nosso corpo também necessita do melhor combustível para dar energia à vida. E esse combustível provém de onde? Da comida que ingerimos. Então, a maneira de nós glorificarmos a Deus, de darmos glória a Ele, é cuidar deste corpo que foi construído de forma tão minuciosa, de forma tão dedicada. Diz a Bíblia que Deus mesmo construiu o homem com suas próprias mãos. Ele projetou, Ele fez. Essa palavra fez lá no original quer dizer construir, passo a passo, de forma minuciosa. Então vamos tomar mais cuidado com o nosso corpo. E sem combustível de qualidade, o que acontece com o carro? Reduz o número de quilômetros por litro, sabia? Perde potência e o motor não funciona tão suavemente. E se a nutrição é apropriada, o corpo também não funciona de maneira adequada. Segundo que os escritores do livro Viva com Esperança são doutores no assunto. Um deles, Peter Landless, ele é um notável cardiologista nuclear, um servo de Deus e que sabe o que está dizendo. Ele diz assim: uma dieta equilibrada, formada pela seleção dos melhores alimentos, provê os nutrientes essenciais necessários para o crescimento e a conservação e a energia. Quando escolhemos comida de baixa qualidade ou não comemos o suficiente, até mesmo dos melhores alimentos, a máquina do corpo sofre. E quando comemos alimentos refinados em excesso, podemos ficar acima do peso e com carência de nutrientes vitais. Por exemplo, você leva para merendar no seu trabalho o quê? Uma maçã, uma fruta, uma banana, uma pera ou um pacotinho de biscoitos? Daquelas bolachas comuns, recheadas, Aquelas ricas em gorduras trans. Você está maltratando o seu corpo. Você está deixando de glorificar a Deus. É algo muito sério, a gente leva na brincadeira, ri. É porque gordo gosta de comer massa, alguém me disse outro dia. Rose, você está falando assim porque você é magra, mas eu sou gordo, eu gosto de comer massa. Gosto de comer carboidrato, senão eu não fico de pé. Mas tudo isso é uma questão de hábito, gente. Questão de conscientização mesmo. Então eu não me canso de falar sobre este tema, de ler sobre esse tema, para que eu mesma me conscientize, porque se a gente não fazer isso de forma intencional, a gente termina exatamente caindo na armadilha de comer o que não se deve. Quando comemos alimentos refinados, nosso organismo vai sofrer com isso. Podemos ficar com obesidade, acima do peso,
e com carência de nutrientes vitais. E aquele Todo-Poderoso que nos fez se importa com nossa saúde completa. E nós também devemos ter este cuidado. Então eu convido você para pensar melhor sobre a sua alimentação, tá? Pense aí, eu tenho me alimentado bem? Na hora de escolher entre um refrigerante e um suco, eu escolho o suco. Ou na hora de comer uma fatia de bolo, entre uma fatia de bolo e uma fatia de mamão, por exemplo, eu vou optar pelo mamão. Gente, é difícil, eu tô com vocês, eu também sofro com isso, todos nós sofremos na hora dessas escolhas. Mas é preciso ser forte, tá? Pois o nosso organismo não suporta por muito tempo recebendo um combustível de má qualidade. Vai chegar o momento que o corpo não vai funcionar de maneira adequada, assim como um veículo, né, que reduz o número de quilômetros por litro, perde a potência e o motor não funciona adequadamente. Assim é o nosso corpo. E lá em João, na terceira carta de João, no verso 2, ele diz assim, escrevendo para um servo de Deus: oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como bem vai a tua alma. Então o desejo aqui do Senhor através do apóstolo é que nós tenhamos saúde física, bem como saúde emocional. Corpo são, mente sã. Cuidar do corpo não é algo que fazemos em acréscimo ao fato de sermos cristãos. Trata-se de algo que está no centro do plano de Deus para a nossa vida. Não entenda mal, o caminho para o céu não é pela alimentação. Somos salvos pela graça, que isso fique bem claro. No entanto, podemos falhar em cumprir o propósito divino para a nossa vida por causa de maus hábitos alimentares. Muita gente perde de cumprir a vontade de Deus, perde de exercer os dons de Deus por conta de um corpo que está fragilizado, enfraquecido, e tudo isso consequência de maus hábitos alimentares, pois quando comemos mal, isso poderá trazer doenças prematuras que poderiam ser evitáveis e muitas vezes causam até mesmo a morte. Então não nos enganemos, aquilo que comemos é importante. Cuide melhor da sua saúde. E eu quero dar aqui umas dicas bem rápidas antes de terminar aqui o nosso tempo, tenho ainda alguns minutinhos, sobre uma lista dos 10 melhores alimentos do mundo. Você sabia que existe alimentos que não devem faltar na nossa mesa? Por exemplo, o peixe. Faça uso de peixe, não vamos exagerar na carne vermelha. Até mesmo o frango. O frango é carne branca, eu posso exagerar? Também não, por conta dos hormônios e tal. Então vamos comer mais peixe, principalmente o salmão, a sardinha. A sardinha é rica em proteínas e possui minerais essenciais como magnésio, ferro e selênio, que tem ação anticancerígena. Né? Antigamente a gente comia tanto sardinha, hoje as pessoas não comem mais sardinha. Alguém diz, é o peixe do pobre. Pois é, como Deus é bom, né? Um alimento mais rico, um peixe mais rico, é um peixe tão fácil de encontrar. Eu lembro quando eu era criança, um tempo a gente morou em São Paulo, se vendia lá as bacias assim, enormes de sardinha. Foi o tempo que eu mais comi sardinha quando eu morei em São Paulo. Pois é. Mas hoje nós temos mais acesso, né? Hoje tem a sardinha em lata, pode ser a enlatada mesmo. Esse tipo de peixe também ajuda o organismo a liberar o mercúrio e tem altas concentrações de ômega 3, um tipo de gordura boa, essencial para o funcionamento do cérebro, do coração e para a redução da pressão arterial. Você sabia que as sardinhas são chamadas de comida saudável em lata? Que é aconselhado por um grande estudioso da alimentação, um cientista, né? Contanto que elas sejam compradas, preservadas no próprio óleo ou em azeite, quando não puderem ser consumidas frescas. Outro alimento que está na lista dos 10 melhores alimentos é o repolho. Você sabia? As folhas desse vegetal contêm grandes concentrações de substâncias antioxidantes e anticancerígenas. Pois é. Uma pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, apontou que a substância contida no repolho, chamada sulforafano,
triptofano é a substância química encontrada em plantas que mais eleva o nível de enzimas anticancerígenas do organismo. Olha só que os alimentos mais ricos e que não deveria faltar na nossa alimentação se encontram com facilidade, né? O repolho, gente, é tão baratinho, né? A produção de repolho é o ano inteiro. E a banana? A banana é o alimento mais rico em potássio. Ela também ajuda na produção do triptofano, que é a substância que vai aumentar a produção do neurotransmissor serotonina, que traz bem-estar, que traz alegria, que melhora o humor. Enfim, eu fico encantada com isso, porque as outras frutas que são mais chiques, ricas e tal, que se encontram só em determinadas regiões do país, têm substâncias excelentes, contém, mas são mais raras, enquanto que a banana aqui no nosso país, que é um país tropical, a gente encontra aí, né, em toda esquina. E você não compra uma banana, né? Você compra um cacho, compra uma penca. E outro que está na lista, gente, é o açaí. O açaí que ultimamente virou assim mania nacional. Tem até aí as lojinhas Açaí Mania. Segundo aqui essa lista, o açaí em suco ou misturado à comida, como é feito no norte do país, é uma das frutas com maior concentração de antioxidantes. Também é rica em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são benéficas e auxiliam na redução do colesterol ruim e na prevenção de doenças cardíacas. Para os cientistas, os brasileiros que não consomem a fruta frequentemente desperdiçam a bênção que a natureza lhe a trazer mais nomes e mais detalhes sobre os melhores alimentos que devemos consumir, os melhores, né, na lista, né, aqui. Vou só falar aqui rapidinho. Tem ainda a goiaba, o chocolate meio amargo, a canela, semente de abóbora. Então, que você possa estar buscando se alimentar desses alimentos que são saudáveis e que proporcionam mais saúde. O que eu desejo é que vocês, minhas amigas e meus amigos, tenham mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar.